tá se achando, Pia? Ai, sério, vamos. Eu preciso... Ai, que feio que a gente Ah, agora ficou... fica. Não, fiquei feio. Boa noite, pessoal. Começa a nós... Para, menina. Ai, não é isso, não. Boa noite, pessoal. Começa agora a nossa tão esperada noite só para elas. Só para eles, amor. A gente preparou tudo com bastante amor e carinho para vocês. Galera, é um momento pra gente aprender juntos. Vamos aproveitar esse nosso Vale Night pra nos divertir. Mas antes do Vale Night, da diversão, a gente queria compartilhar um momento direcionado por Deus mesmo com vocês. Vamos dar início a esse vídeo mostrando pessoas reais. Gente como a gente. Bota na tela amarela. Então, eu tô aqui pra falar do Rafa, né? Dizer alguma coisa que... Só lembrando que eu tô aqui, tá? que me incomoda ou que eu ainda ore por isso. E graças a Deus ele é um ótimo marido. Mas uma das coisas que ainda me incomoda é que ele não me ajuda em casa. A minha linguagem de amor é serviço. E aí complicou. A minha parte que me incomoda da minha esposa é quando ela combina algo com alguém ou fala algo pra alguém sem me passar e eu não sei, eu sou surpreendido pela pessoa dizendo assim: daí, tudo certo pra amanhã? Pra amanhã. Aí eu falo assim: certinho, beleza. E aí eu vou saber, eu esqueci de te avisar. Isso me incomoda. Talvez isso aconteça só comigo, não sei, né? Então, gente, sim, em Deus é Às vezes falta uma cueca, mas isso é normal. É coisa que acontece. Para amor. Então, agora melhorou o sol, ó. Então, assim, se fosse pra dar um conselho pra mulherada a respeito de casamento, né? Eu diria pra que você valorizasse seu esposo do jeito que ele é. E assim ele vai se sentir motivado a se transformar naquilo que talvez você ainda espere que aconteça. A gente tem que olhar as qualidades. Às vezes a gente tem muito mania de olhar as qualidades do outro e não enxerga que dentro da nossa casa a gente tem um marido com muitas qualidades, né? Esse foi meu ponto de virada. A partir do momento que eu comecei a enxergar as qualidades que o Rafa tem, os defeitos começaram a ser mais fáceis de serem trabalhados. Porque muitas das vezes, quando a gente mais precisa, são elas que estão ao nosso lado. Quando a gente está doente, são elas que estão cuidando da gente. Quando precisamos de dinheiro, é elas que são nossas parceiras, que trabalham duro também. E muitas vezes a gente esquece disso aí. Porque eu trabalho fora. Hoje elas trabalham fora, elas cuidam do esposo, cuidam do filho, cuidam da casa, só não lavam o carro. Que também podemos conversar sobre isso aí. Mas assim, gente, o importante é vocês saberem o que tem valor, tá? Que realmente tem valor. Imaginem, fantasiem na cabeça de vocês uma balança. Coloca na balança o que ela faz de positivo e o que ela faz que você não gosta. Você vai ver que o de positivo é bem maior. Certo? Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Família é assim. Aprenda a valorizar o que você tem dentro de casa. Valeu. Abraço. Fala, galera. Estou aqui agora no meu ambiente de trabalho para falar para vocês, sozinho, né? Óbvio. Sei a minha esposa. Algo que me irrita muito nela. Principalmente a questão de muitas vezes não encontrar um equilíbrio. Em que parte? A gente chega em casa e eu tomo meu banho, enfim e tal. Já tomo meu banho, fica limpinho, né? Bem cheirosinho e tal, eu vou pra cama dormir. Nisso, ela vai mexer no celular, resolver alguns problemas, ou enfim, a trabalho e tal. Só que hoje já melhorou bastante, tá, gente? Mas é algo que me incomoda. Às vezes a falta do equilíbrio. Então, você homem também. Temos que ter o equilíbrio no esporte, no lazer que a gente gosta de fazer. Eu acho que tudo é a medida certa. Ok, gente? Está aí mais uma dica aí do que muitas vezes me tira do sério da minha esposa. E outras coisinhas mais, mas aí faz parte do casamento. Valeu? É nóis!
Oi, gente, voltei. Agora, sem ele aqui do lado, eu queria abordar um assunto que eu acho que não é exclusividade minha. O quanto eu fico chateada e emburrada quando meu marido é grosso comigo. E eu percebo essa diferença entre homens e mulheres, né? Mulher é mais sentimental, homem é mais objetivo, mais bruto. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é a maneira como que o outro gosta de ser tratado, né? Não adianta eu tratar o outro como eu gosto de ser tratado, eu tenho que pensar em como ele gosta de ser tratado. E graças a Deus eu e o Rafa a gente tem vencido nisso. É uma luta diária, né? É a tendência do homem ser assim, é a tendência da mulher ser assim, mas em Cristo a gente pode todas as coisas. Então, se tem um conselho que eu possa dar é homens, sejam carinhosos, né? Sejam românticos com a sua esposa, tenham paciência. Elas vão saber retribuir o investimento que vocês vão fazer, pode ter certeza disso, tá? Mulheres, tenham paciência com eles também, não acha que tudo é de propósito, não acha que tudo é por maldade, que eles são uns grossos mesmo. Não, é a natureza do homem assim, eu não tô falando isso pra justificar, mas para que conhecendo as diferenças a gente possa se aperfeiçoar um ao outro, tá bom? Esse é o recadinho que eu tinha pra dar sem o meu marido. Me deixa louco! Então, a pastora Kelly, ela tem um grave problema, que eu acho que com muitas mulheres acontece isso, de deixar o celular no silencioso. Eu não aguento mais ligar e dizer, ó, tal hora eu vou te ligar para você vir ali na rua que eu vou estar te esperando. Gente, orem por mim, por favor. Orem por mim para ter muita paciência. Se Davi, o grande rei Davi, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, ele pede para Deus para ter um coração puro. Então todos nós precisamos sempre observar que nós podemos estar com um coração não tão puro, que nós precisamos ser renovados, porque ele fala nesse versículo, para ter um coração puro e renovar um espírito estável. Sabe por quê? É porque a gente pode ser muitas vezes instável, estar numa instabilidade, nervoso, irritado, brabo, né? E assim, gente, eu sou pastor, né? Sou um esposo, pai, filho, irmão, mas tenho os meus erros, as minhas falhas. Mas eu não posso levantar um troféu e dizer, eu sou assim e vou morrer assim. Não. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável. Renova dentro de mim o perdão. Renova dentro de mim a paciência. Renova dentro de mim a minha vida, o meu lado bom. Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Lembra aquele filmezinho quando criança, que aparece um diabinho aqui e aparece um anjinho aqui? Então, o grande segredo é que todo mundo tem um diabinho e um anjinho aqui falando. Tudo vai depender de quem você vai ouvir. Se você vai ouvir o diabinho, grita, bate, estoura, quebra o prato, bate na mesa, passa, acelera o carro, chuta o balde, pede separação. Ou você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Calma, espera baixar a poeira, depois vocês conversam. Isso é que vale a pena. Isso é que vale a pena. Que você possa ouvir Deus, né? Que você possa ouvir a voz de Deus. E assim como Davi, pedir para o Senhor, renova dentro de mim um espírito estável. E é assim, não escapa nenhum, tá? Nenhum. Todos nós temos os momentos de crise, de chutar o balde. É, pastor? É verdade. Mas que nós não possamos perder o caminho da renovação do Espírito na presença de Deus. Isso aqui vai valer. Valeu, gente? Um abraço. Gente como a gente, né? Com seus defeitos, com suas qualidades, com seus problemas, mas que sempre se voltam para Deus, para o Senhor renovar o nosso interior e tornar o nosso coração cada vez mais puro. Valeu? Um abraço para esse PG top! Esse pastor tão querido, tão amado, mas que nos bastidores, né, também acontece coisas comuns. E uma das coisas comuns que acontece e que eu fico extremamente irritada com ele é quando ele fica bravo comigo
quando eu esqueço alguma coisa em casa e nós temos que voltar para pegar. E aí quando eu esqueço... Tô aqui, ó. E aí quando eu esqueço, ele fala um monte, né? Não sei se é só comigo, mas ele fala um monte. E aí quando ele esquece, ele fica quietinho, pianinho, não fala nada. Né? E volta assim, na maior boa, assim, sabe? Bem de boa. Então, assim, eu fico louca, né? Daí eu começo, eu não vou falar nada pra você aprender comigo, como é que se faz. E aí eu fico quieta. Mas uma dica que eu dou pra você, então agora, né, dando uma dica, busque sempre entender o momento certo de colocar as coisas, sempre no momento exato de trabalhar alguma situação que talvez você não goste, uma situação que talvez te incomoda. Não fale no calor de um momento, jogando às vezes, aproveitando o momento que está tudo às vezes muito tumultuado, né, naquele momento do calor, e aí você joga para fora aquilo que te inquieta, que te incomoda. Não faça isso. Aquilo que te incomoda, tenha sabedoria do Senhor. Diga: Senhor, qual é o momento certo de conversar com meu esposo? Então aprenda a ter momentos exatos, eles são preciosos. Um beijo no coração de vocês. Abraço. Olá, meus irmãos, uma alegria falar com vocês, com esse PG tão abençoado. Boa noite, queridos, que Deus abençoe, um prazer imenso estar aqui com vocês. Falar de casamento é falar de uma coisa apaixonante, né? O casamento a gente vai construindo ao longo do tempo e nos deixaram uma missão muito difícil, né, amor? Falar de uma coisa que irrita e do que admira também é um desafio. Fiquei pensando nisso desde ontem. O que será que ela faz que me irrita? Eu tenho uma resposta, eu vou dizer para vocês. A gente estava até conversando, né? Eu perguntei qual é a pergunta para nós. E realmente assim a gente ficou tentando descobrir essa coisa que irrita, né? Porque graças a Deus, assim, ao longo da nossa vida a gente foi valorizando os pontos fortes e acabou deixando para trás essas coisinhas irritantes. E hoje o que nós olhamos são muito mais os pontos fortes, graças a Deus. E dizer que lá atrás não tiveram coisas que nos irritavam um ao outro, estaria sendo hipócrita. Eu acho que o casamento, nós estamos agora nesse fim de ano, 27 de dezembro de 2017, estaremos completando 14 anos de casado, né? Ao todo, um relacionamento de 18 anos. Coisas que irritaram ao longo desse tempo, não tenha dúvida que tiveram, né? Por exemplo, uma das coisas assim que sempre me deixou na unção, né? Quando você tem ao lado uma pessoa que atrasa, eu ficava desesperado, né? Meu filho tá aqui atrás e tal, não, é isso mesmo. Mas a gente, com o tempo, a gente foi vendo que tem outras coisas bem mais importantes. E eu fui melhorando também. Sem dúvida. Você simplesmente é uma pessoa que já fez com que eu me apaixonasse lá atrás, e a cada dia eu me apaixono mais. Porque eu vejo na Andréia o desejo de sempre estar querendo melhorar, de estar sempre querendo viver à luz da palavra e querer agradar a Deus, adorá-lo acima de todas as coisas, isso no casamento. Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre como nós sermos ou termos um casamento sólido. E uma das coisas, amor, que veio à minha mente, ao meu coração, é a ideia de darmos o fruto do Espírito dentro do relacionamento. Verdade. Coisas que nos irritam, eu acredito, e eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu diria que essas coisas, elas ficaram para trás. E a mensagem que eu gostaria de deixar é assim: é possível deixar para trás as coisas que nos irritam. E de verdade, como o André falou, olharmos e valorizarmos os pontos fortes. Assim, hoje se nós pararmos para falar, se eu for dizer um ponto que irrita em mim, fica tão irrelevante
E eu paro para pensar, será que me irrita mesmo, né? Será que isso está tão ruim assim? E a resposta é que não, né? Que já passou esse tempo e que hoje nós construímos um relacionamento que não tem assim um ponto que deixa a gente irritado, né? Mas isso foi uma construção, isso foi ao longo dos anos, né? Renúncias e conversas e o desejo de fazer o outro feliz, né? Então isso tem nos levado, nós ficamos felizes, né, amor? Porque Sim. quando a gente parou para avaliar isso e eu falei, eu acho que eu sei o que tu vai responder de mim. Eu falei, eu acho que é em relação ao horário. E eu falei, eu ainda não sei o que eu vou falar de ti, porque realmente eu não tenho assim um ponto que me deixe irritada. Claro que tem coisas que a gente não gosta, mas que uma boa conversa, né, assim, frutificar aquilo que Deus nos ensinou, né, de sermos amáveis, mansos, puros, né, pensarmos naquilo que é da palavra. Isso nos faz viver o evangelho dentro de casa. Isso. E graças a Deus, quando a gente se depara com isso, a gente percebe que é isso que a gente está vivendo. E é esse o nosso desejo, que vocês vivam isso como casais, né, que vocês sejam inspirados pelo nosso casamento, porque nosso casamento eu tenho certeza assim que tem agradado o Senhor naquilo que a gente pode fazer, né? Então, esse é o nosso desejo, que vocês vivam essa intensidade da vida de Deus dentro do relacionamento de vocês. E outra coisa, só para a gente encerrar aqui, já vou te deixar falar, filho. Outra coisa para a gente encerrar é que vocês são gente como a gente. Nós não estamos falando uma coisa aqui simplesmente para passar uma imagem de que nós temos um casamento sem nenhum tipo de problema, que nós passamos uma ideia de que os momentos difíceis não chegam para nós. Só que às vezes esses momentos difíceis que a gente foi passando ao longo do tempo foi estreitando tanto o nosso relacionamento, e isso nos aproximou muito mais, né, Tui? Vem cá no meio. Nos aproximou muito mais do que nos afastou. Então, meus irmãos, todos os momentos difíceis que vocês já passaram no casamento, tenham em mente que eles vão servir para trazer uma aproximação ainda maior. Amém. Nós os amamos muito e nós continuamos acreditando na família. Amém. Não desista da sua. Amém. Deus abençoe, amamos vocês. Deus abençoe, queridos. Dá tchau, filho. E agora, um beijo para vocês, que eu vou cuidar da minha linda. Te amo. Tchau.